Olá pessoal, me chamo Eduardo, sou aluno do curso de Medicina da Uninter, né? Eu estudo lá, a gente começou agora o terceiro ano. E eu resolvi fazer esse vídeo para ver se eu consigo contribuir para ajudar nesse problema que a gente está tendo agora da pandemia, porque eu vejo que a gente está tendo as aulas através das plataformas, um local muito bom, plataformas muito boas como Moodle, por exemplo, Classroom, como é o caso de algumas faculdades. No caso, minha esposa estuda na UP e lá está se utilizando o Classroom para a turma dela e tudo mais. Na Uninter está utilizando o Moodle, né? E o que é que acontece? Essas plataformas são muito boas para que a gente coloque conteúdos e que a gente faça acompanhamento de EAD. Lá dá para a gente fazer avaliação, lá dá para a gente fazer diversas coisas. Só que eu acredito que a gente poderia começar a fazer as aulas nos formatos como se era antigamente, né? O professor dando a aula e os alunos assistindo. Acho que nesse momento a única coisa que mudou foi que o local onde os alunos vão assistir a aula não é mais na sala de aula, e sim através do seu computador. A minha dica que eu dou é que vocês, enquanto faculdade, que se possam utilizar dessa ferramenta, né? Utilizar uma ferramenta que possa fazer com que o professor ele realmente dê a aula no momento que era para a aula estar acontecendo, né? E que os alunos eles entrem na sala de aula e assistam a aula, porque é muito importante esse contato do professor, o professor falando, dando dicas, apresentando, e não só a gente pegar um slide, ler o slide e resolver algumas questões. Porque muitas vezes também tem as dúvidas, os fóruns ajudam bastante. Só que esse formato de aula ficaria interessante se fosse no formato que era antigamente, que é o formato normal. Só que a gente pode mudar o ambiente de sala de aula para um ambiente virtual, como é o caso desse aqui. Minha dica para vocês é que utilizem essa ferramenta do Google que chama Google Hangout Meets, né? Essa ferramenta ela está disponível aí na época da pandemia, ela é uma ferramenta paga do Google, mas que durante a pandemia aí eles vão deixar gratuita para até 150 pessoas utilizarem ao mesmo tempo. Então qual é a ideia? A ideia é que cada professor tenha uma sala de aula virtual e o professor ele apareça nessa sala de aula nos seus horários normais. Se ele dava aula na turma, por exemplo, sei lá, C15, das 7 às 11 da manhã, ele das 7 às 11 da manhã da segunda-feira, ele entra nessa turma virtual, os alunos da C15 entram virtualmente nessa sala de aula e assistem a aula normalmente. Quem quiser chegar atrasado, chega atrasado, quem quiser chegar na hora, chega, e assim vai. Isso eu acho que seria uma possibilidade para que a gente continuasse adquirindo conhecimento à distância, né? Então, minha dica é que cada professor crie a sua sala, e aí eu acredito que a faculdade pode entrar em contato com o Google para entender melhor como pode fazer isso. Cada professor cria sua sala, e no horário da segunda-feira, das 7 às 11, o professor Eduardo, por exemplo, vai estar aqui na sala dando aula para C15. Das 14, das 13 às 17, vai estar dando aula para o pessoal da C16, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês como é a minha ideia de passar para vocês e como é fácil de se fazer. Então, feito esse Google Hangout Meets, basta que o professor ele envie para os alunos, né, ou a própria faculdade, através mesmo das ferramentas. Cada matéria lá pode ter o seu link, né, lá na ferramenta que a gente tem, né, por exemplo, no Moodle ou então no Google Classroom, tem um aviso lá das ferramentas e ter o link de acesso daquela matéria, né? Então eu vou mostrar como poderia ser, por exemplo. Aqui está na minha tela, eu estou com o Hangout Meets aberto. Eu vou entrar como apresentador, que eu vou ser o professor, né? Desativou minha câmera. Então aqui, cliquei em participar e agora eu vou chamar o pessoal como se fossem os alunos para entrar na sala, né, de aula, certo? Então, deixa eu chamar aqui no WhatsApp. Então, quando as pessoas forem entrando, ó, elas vão entrando, vão poder conversar aqui pelo chat, ó. Elas podem utilizar o chat para conversar, como no caso só tem eu. Ainda não entrou ninguém. Deixa eu chamar aqui. Então, o que é que acontece? Eu sou o Ednardo Benício, no caso aí, né? Que é o que eu estou utilizando o Google Hangout Meets dele. O que acontece é que eu coloquei para participar
E as pessoas que forem colocando para participar, eu vou poder ir adicionando. Como eu sou o professor que está apresentando, eu posso ir adicionando. Então vamos lá. Então vamos lá, como é que funciona isso? Eu coloquei para participar como apresentador. E aí, Matheus? Beleza? Então, o pessoal está pedindo para entrar, eu coloquei para participar, e aí essas são as pessoas que vão participar da sala de aula, né? Então estão entrando as pessoas, geralmente eu chego atrasado, né? E quando eu chego, eu sou um dos últimos, por exemplo, já entrou a Lauren, o Igor, e aí o professor entraria nessa plataforma, estaria aqui, e os alunos iriam entrando, pedindo permissão para entrar. E como é que ele poderia apresentar a aula dele, né? Bem simples. Enquanto ele está aqui, a gente pode atachar, fixar, eu posso visualizar todos os alunos. E aí, tudo bom, Lauren? Obrigado aí. Tá sem áudio aí. E aí, Matheus, Igor? Então vamos lá, vou mostrar para o pessoal. Então o professor ele pode visualizar os alunos quando eles quiserem falar, né? E ele também pode colocar a apresentação dele. Aqui eu posso falar no chat como professor e escrever alguma coisa. Oi, pessoal. E é uma ferramenta como se o professor estivesse na sala de aula. Então, se alguém quiser falar, pode pedir para falar ou falar no meio da apresentação, como é o caso aí, fala gordinho meu, pronto. Então, vamos lá. Como é que o professor faz a apresentação? Então, ele vai vir aqui, ó, tem apresentar agora. No apresentar agora, eu posso enviar só uma janela. E aí, ó, eu vou enviar essa janela aqui com o slide, como o professor pode fazer. E no slide que vai aparecer lá para o aluno, vocês já estão visualizando o slide aí, Igor? Deixa eu dar um play aqui. Em apresentação. Deixa eu apresentar aqui minha tela. Então o professor, ele pode começar, está carregando, porque tudo meu aqui é na internet, né? Ele pode começar a fazer a apresentação dele, falar sobre os dados, isso e aquilo, e começar a falar sobre a apresentação. Em qualquer momento, ele pode parar a apresentação, voltar, escutar o que alguma pessoa tem a dizer, né? Então, eu posso parar a apresentação aqui e aí eu volto para meu rosto, né? Por exemplo, vou parar a apresentação, se eu parar a apresentação, eu volto para a sala de aula. E aí o professor também pode fazer coisas como, por exemplo, usar um quadro. Ele pode vir aqui atrás dele, ó, usar um quadro, vir aqui, escrever para o aluno vai ver. Então, assim, eu acredito que essa ferramenta pode ajudar bastante no auxílio, né, desse momento que a gente precisa estar em distância. E o que seria interessante seria mudar o local, que é a sala de aula, para uma sala de aula virtual. Então, essa é a minha contribuição. Se quiserem alguma ajuda, podem entrar em contato aí comigo, que eu posso dar mais dicas com relação a esse Google Hangout aí, Meets. Mas eu acho que é uma boa ferramenta, sim, para que os professores possam utilizar nesse momento. Valeu, obrigado, gente. Falou.